Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô trazendo para vocês mais um tema super interessante pra gente falar. Vou estar falando hoje sobre o transtorno de personalidade esquizotípica. No último vídeo eu falei sobre o transtorno de personalidade paranoide e hoje eu trago esse outro transtorno para complementar esses transtornos de personalidade, porque é super importante falar sobre esse assunto. Cada vez mais a gente convive com pessoas que apresentam algum tipo de transtorno de personalidade, então a gente precisa conhecer, a gente precisa compreender, procurar ajudar, oferecer recursos e também instruir aquelas pessoas que apresentam algum tipo de transtorno e muitas vezes não sabem pedir ajuda. Então esse vídeo aqui, a intenção dele é atingir essas pessoas, atingir algum familiar que tem alguma pessoa com transtorno em casa, que não saiba lidar, que não saiba como procurar ajuda. Então é super importante a gente buscar compreender, buscar ferramentas para poder lidar com a situação e, sobretudo, ter consciência coletiva e social, tá? Hoje, então, eu vou falar com você sobre esse transtorno. Muita gente não conhece, mas ele é um transtorno que tem algumas condições muito específicas. Ou seja, o paciente ele apresenta sintomas muito peculiares, né? O mais perceptível deles é a questão do paciente se isolar. Geralmente ele tem essa tendência a ficar mais sozinho, porque ele se acha diferente e acredita que não vai ser bem-vindo na sociedade ou no convívio ali com os demais. Então o paciente geralmente ele tende a se isolar, principalmente porque ele vai apresentar uma dificuldade de expressar as suas emoções, uma dificuldade em conter a ansiedade, e isso muitas vezes vai causar estranheza nas pessoas, né? Esses pacientes, eles geralmente têm algumas manias, né? Por exemplo, tem a questão da vestimenta. Geralmente eles têm uma forma de se vestir diferenciada, excêntrica, muitas vezes estranha, e as pessoas podem achar aquilo, ridicularizar ou causar algum tipo de preconceito nas pessoas. Então esse paciente, o que é que ele faz? Ele se isola. Ele fica ali mais contido, né, ali no mundinho dele, e isso não faz bem para ele, né? Todos nós sabemos disso. Vamos lá, os sintomas são esses: dificuldade de se expressar, dificuldade em falar das suas emoções e geralmente o isolamento social. As causas para esse transtorno, elas não são muito específicas, né? Tem a questão do ambiente que o indivíduo vive e tem a questão também biológica, porque o fator biológico, ele é essencialmente considerado, uma vez que esses pacientes eles geralmente apresentam algumas características e anormalidades cerebrais que são compartilhadas com pacientes que têm esquizofrenia. Inclusive, pacientes que são parentes de outros pacientes que têm esquizofrenia, parentes de primeiro grau, geralmente eles têm mais facilidade de desenvolver esse transtorno de personalidade esquizotípico, né? Então não existem causas específicas, mas sabemos que a etiologia reza que o fator biológico, né, a hereditariedade, ele deve ser levado mais em consideração, tá? Outra coisa, pessoal, esses pacientes geralmente eles têm muita dificuldade em fazer um contato visual. Geralmente eles têm uma fala um pouco abstrata, às vezes até concreta, mas geralmente eles tendem a falar sobre assuntos um pouco bizarros, diferentes, fora do contexto social, e muitas pessoas podem ficarem assim, se sentindo um pouco deslocadas ali, sem entender, porque esses pacientes, eles já se sentem deslocados. Num ambiente que não favoreça ali o convívio para eles, causa mais estranheza ainda. Então, geralmente, as pessoas, elas se sentem um pouco ali perdidas, não sabem um pouco como lidar com eles, né, por conta dessa fala. Geralmente, esses pacientes, eles são supersticiosos, geralmente eles acreditam que tem algum tipo de poder sobrenatural, ler mente,
prever algum acontecimento que ainda não aconteceu, adivinhar alguma coisa. Geralmente eles têm um pouco desse raciocínio mágico, né, dessa superstição, né? Então isso pode assustar as pessoas podem achar bizarro, pode achar estranho a forma como eles falam, a forma como eles se vestem. Às vezes eles se vestem de forma excêntrica e tem alguns pacientes que já ficam um pouco mais desleixados, não têm muito cuidado com a aparência, então isso causa estranheza nas pessoas. Mas é super importante a gente buscar entender um pouco desse transtorno, porque cada vez mais nós convivemos com pessoas com algum tipo de transtorno e a gente não pode julgar. A gente não pode julgar, praticar algum tipo de bullying, menosprezar, diminuir, porque nós não sabemos como aquela pessoa está vivendo, como ela lida com aquela realidade. Muitas vezes, o paciente com o transtorno de personalidade esquizotípico, ele se afasta justamente por isso, porque ele sabe que ele é diferente e que ele vai causar estranheza. Então, ele fica ali no mundinho dele, mas é preciso buscar o tratamento, porque alguns pacientes, eles podem apresentar algum tipo de paranoia, ele pode apresentar muitas vezes delírio, às vezes algum surto psicótico. Então, dependendo do nível e da situação do quadro, o paciente ele precisa estar sobre o uso da medicação controlada, né? A psicoterapia é super importante e a terapia também de apoio é super importante. Não é só medicação, eu sempre falo isso, é a terapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia, a terapia de apoio e a medicação. Então o paciente ele precisa de ajuda, né? Ele precisa estar ali recebendo os recursos necessários, porque muitas vezes há casos em que pacientes com esse transtorno vai apresentar às vezes episódios frequentes às vezes de delírio ou de eles fogem um pouco da realidade muitas vezes, então ele precisa estar ali fazendo a terapia para ele conseguir lidar com ele mesmo e aprender também a como lidar com as pessoas, né? Porque ele tem essa tendência a se achar diferente e achar que as pessoas vão julgar. E isso, pessoal, nossa, é super importante. A gente não pode julgar. Às vezes a gente vê alguém na rua só porque a pessoa é diferente, a pessoa se comporta diferente, a gente já julga, já fala que é bizarra, já posta na internet, ri, zomba. Não sabemos como aquela pessoa está vivendo, os sentimentos que ela nutre, a forma como ela sobrevive nesse mundo que é tão cruel. Então a gente precisa estar ali consciente. A psicoterapia de apoio, eu falei com vocês, né, que é super importante a família estar em conjunto com o paciente, estar ali acompanhando, para que ele não consiga se desviar do tratamento, né? Nós sabemos disso. Outra coisa que eu ia falar com vocês, esses pacientes geralmente eles se sentem muito desconfortáveis, né, com o convívio social. Então é preciso buscar favorecer a inserção social, não fazer a discriminação, buscar sempre estar acolhendo essas pessoas, inserindo elas no convívio, mesmo que cause estranheza, mesmo que seja difícil, mas a gente precisa acolher, a gente precisa receber, né, e buscar sempre promover a melhor forma para as pessoas se expressarem, para as pessoas tratarem as suas emoções e o seu psicológico, tá? Então esse vídeo hoje sobre esse tema é mesmo para conscientizar as pessoas, porque eu sei que esse nome é estranho, que esse tema é estranho, mas a gente precisa lidar com essa realidade, a gente precisa lidar com isso, com essas pessoas, tratar a inclusão social na sala de aula, na família, na sociedade, evitar esses episódios de discriminação e buscar entender realmente a realidade do próximo, tá? Então, pessoal, é isso. Quem gostou do vídeo, se inscreva lá no meu canal, ativa as notificações, deixe seu like, comenta, compartilha, me ajuda na divulgação e até o próximo vídeo. Eu vou trazer outro transtorno para vocês, outro tema para vocês, para a gente poder buscar estar se conscientizando, tá? Beijo para vocês, até o próximo vídeo.